Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde e agora para falar sobre apraxia. Você já ouviu falar sobre isso? O que significa efetivamente essa palavrinha no que diz respeito à fala? A gente vai conversar a partir de agora com a fonoaudióloga, a Kessia Ferreira. Bem-vinda ao nosso programa, Kessia. Obrigada, Renilson. A Kessia, inclusive, é fonoaudióloga da APAE, recém-chegada, e a gente já trouxe ela para esse momento que é um pouco tenso para algumas pessoas, mas é também natural e é muito importante para a gente poder esclarecer as pessoas sobre os mais diversos assuntos. E a primeira pergunta não poderia ser outra, Kessia. O que é efetivamente a apraxia da fala? A apraxia de fala ou apraxia verbal é a ausência da coordenação da sequência dos movimentos da fala, que são necessários para a fala. E ela vai afetar tanto os sons da fala como a prosódia também, que é a melodia da fala. Tá. Então, nesse caso, traduzindo em miúdos, vamos citar alguns exemplos. O que poderia ser uma apraxia de fala? No dia a dia, o que é que a gente encontra assim? Na apraxia de fala é observada algumas diferenças assim. Ela pode ser também confundida com um distúrbio fonológico. Tem trocas e omissões dos sons. Em vez da pessoa falar um p, por exemplo, ela fala um t, um k no lugar, mas a apraxia de fala ela é bem característica de trocas incomuns, porque existem algumas trocas que nós esperamos na fala, por exemplo, trocar o b pelo p, porque elas têm o mesmo modo articulatório, que é oclusivo, e o mesmo ponto, que é bilabial. Então, para produzir um b e um p, a gente fecha a boca, lábio com lábio, e tem que emitir um jato de ar que rompa esse fechamento labial, por exemplo. Entendi. É o mesmo modo de articular e o mesmo ponto. Vai mudar só que uma é mais sonora do que a outra. Entendi. E a gente chama o processo de ensurdecimento. Mas, no caso da apraxia, os processos são totalmente inesperados. Elas trocam os sons por outros muito distantes, por exemplo. O que é que a gente pode entender? Por exemplo, até onde vai até mesmo o que seria uma espécie de dificuldade, de deficiência, não sei o nome que dá apropriadamente, mas até que idade pode-se entender que é algo esperado? Tem isso? Tem uma previsão para isso? Na apraxia de fala na infância, é muito assim, observável que as crianças demoram bastante para falar as primeiras palavras, como papai e mamãe, lá por volta dos 14 meses. Geralmente são bebês que são muito caladinhos, que as pessoas se admiram, que bebê quietinho, que balbuciam um pouco, eles emitem poucos sonzinhos e eles têm muita dificuldade com os sons. Até nas primeiras palavras, já maiorzinho, eles omitem as consoantes da palavra, falam só as vogais da palavra, ou não conseguem falar o som inicial da palavra, por exemplo. Não é uma coisa que a gente espere, né? Tem tratamento? A pergunta que muita gente está fazendo em casa. Tem sim, tratamento. Peraí, mas o meu filho não consegue ainda. É o quê? É alguma coisa na língua? Porque tem gente que tem, eu não sei, a língua solta ou língua presa, que dizem que tem alguma... mas não tem relação. Não tem nada relacionado, não. A apraxia de fala, ela não tem nenhum problema... De estrutura física, né? Por isso, para fazer a avaliação da apraxia de fala, deve ser feita a avaliação da oralidade. Uma motricidade orofacial, detalhado disso. Não, é um problema neurogênico. Entendi. A ausência de problemas neuromusculares. Isso é o diferencial da apraxia de fala. Ela é totalmente neurogênica. Tá, mas a gente está falando de apraxia de fala, mas para as pessoas até entenderem melhor, quer dizer, essa dificuldade da coordenação que a Kessia já explicou, mas existem outros tipos de apraxia que não estão relacionadas à fala, só para a gente até mostrar às pessoas essa diferenciação. O que seria? Tem a apraxia ideomotora, que é uma apraxia onde a pessoa tem a dificuldade de coordenar os gestos necessários para fazer a sequência de movimentos a partir de uma ordem. Por exemplo, a pessoa não consegue realizar a ordem, pegue esse copo e beba água, por exemplo. A pessoa não consegue concatenar isso. Sequenciar os movimentos para... É sério, atender as ações verbais. Outra apraxia, outro tipo de apraxia. Pode ter a apraxia ideatória também, que a pessoa não consegue coordenar os gestos necessários para manipular objetos. Por exemplo, não consegue pregar um prego com um martelo sobre uma superfície. Coisa simples, né? É. Então, mas essa simplicidade, teoricamente, de uma determinação
vai caracterizar, não por si só o diagnóstico. Isso é preciso fazer outras avaliações, talvez. Isso. No caso da apraxia verbal, né, apraxia de fala, deve ser feita a avaliação fonológica também para Diagnosticar, nesse caso. tirar a possibilidade de ser um distúrbio fonológico, que é aquilo que você está dizendo, meu filho troca uma Sim. coisa com outra. Seria mais um distúrbio fonológico, não uma apraxia de fala. Tá, mas nesse caso, quando a gente fala de possibilidade de tratamentos, até onde a gente pode entender que, fulano ou a criança, de fato, ela tem essa dificuldade e ela precisa tratar. Esse tratamento acontece de que maneira? Apenas com a introdução de exercícios, de orientação? Como é que funciona na prática Isso, o tratamento fonoaudiológico a partir de exercícios para coordenar, sempre o planejamento e execução fonético-fonológico. Deve-se escolher alguns fonemas ou palavras-alvos para começar, sempre com poucos, de 4 a 6, e dando pistas multissensoriais, auditivas, visuais, cognitivas e proprioceptivas sinestésicas, sempre. Agora, existe algum tipo, nesse caso, se a pessoa, a criança, se ela não tratou, se ela não cuidou nessa fase da infância, ela carrega consigo isso mais para frente ou lá na frente, de algum modo, isso vai sendo corrigido, vai sendo aperfeiçoado? Como é que funciona isso? O tratamento deve ocorrer o quanto antes, se diagnosticar. Lá por volta dos 3, 4 anos, já é possível fazer esse diagnóstico diferencial. Pode ser observado em exames alguns tipos de apraxia de fala, como a ressonância tomografia. Pode ser também secundária a algum transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, a síndrome de Down, a síndrome do X frágil. Alguns tipos de epilepsia também podem desenvolver apraxia de fala. E tem aqueles que não conseguem ter uma causa determinada, que não conseguem ver em nenhum exame, mas também possuem apraxia. É interessante o que ela falou, porque, assim, a grosso modo, é uma situação considerada, às vezes até vexatória, embora seja na infância, né? As mães, as pessoas entendem, a criança fala assim mesmo e tal. Só que isso pode trazer consequências lá para frente e pode ter outro problema mais sério por trás de tudo isso. Por isso que é legal esse cuidado, né? A apraxia de fala gera também uma frustração e ansiedade na criança, porque ela compreende muito mais do que ela consegue expressar. Ela está compreendendo bastante, mas ela não consegue externar aquilo que ela quer falar, por exemplo. Ela fica impaciente, né? Ela quer falar aquela palavra e não consegue se externar. comunicar. Então, é muito importante também orientar a família para acolher essa criança, não gerar mais ansiedade nela. A Kessia Ferreira, a fonoaudióloga, ela é fonoaudióloga da APAI. No caso da pessoa com deficiência, o fato dela já ter, cada caso é um caso, é evidente, mas o fato dela ter alguma questão estrutural, física, digamos assim, ou até mesmo mental, isso, por natureza, pode já provocar apraxia? Sim, pode provocar. Não é certeza, assim, todos os autistas ou as crianças com síndrome de Down vão ter, mas elas podem ter também apraxia secundária. Para a gente concluir, Kessia, o que a gente pode considerar e dizer para os pais em casa sobre alguns cuidados, se é que é preciso, para detectar, olha, fique atento, porque se ele começar a fazer isso, pode ser, mas até onde é o normal e até onde é mais preocupante? Se a gente for definir um padrão de suspeição, de olhar para a criança e dizer, olha, suspeita disso. Uma criança que tem uma voz monótona, sempre no mesmo tom, por exemplo, ou uma fala muito acelerada, essa questão da omissão de todas as consoantes da palavra, só consegue falar as vogais. E outro ponto muito importante na apraxia de fala é a instabilidade da fala. Ou seja, uma hora a criança consegue falar aquela palavra e logo em seguida a criança já não é mais capaz de falar a mesma palavra. Ou em um contexto a criança fala aquela palavra e em outro contexto a criança não consegue. Isso é bem marcante da apraxia. Então tem que ficar atento a esses detalhes aí. Kessia Ferreira, o tempo passou tão rápido aqui, nem deu para a gente falar de outras coisas, mas em outro momento quero que a senhora volte aqui para a gente falar de outros assuntos, porque a apraxia de fala, inclusive tem uma campanha, o dia 14 de maio, né, foi marcado exatamente como sendo o dia, né, da campanha conscientização sobre a apraxia de fala na infância. Imagine. Então tem um dia para isso, só que todos os dias a gente tem que estar atento, né? A campanha, só para a gente o projeto em si,
A proposta é qual? Quando você faz uma campanha para poder chamar a atenção da Praxia de Fala? A campanha ela vem dos Estados Unidos, lá em 14 de maio é comemorado o Dia da Conscientização da Praxia de Fala lá, e no Brasil uma associação de pais e profissionais trouxe essa data para cá também, para ser conscientizado, porque é algo realmente bem desconhecido ainda do país. E com base no que a senhora explicou aqui, é preciso ficar atento, porque, como eu disse, repito, isso é importante a gente frisar. Pode ser simples, pode ser uma bobagem para alguns, mas existem ou podem existir várias outras questões por trás disso. E esse alerta tem que ser dado sem dúvida alguma. Obrigado pela sua vinda aqui. Até a próxima e espero que não demore muito para voltar. Será um prazer, Venilson. Obrigado mesmo, viu, Kessia? Obrigada. E agora a gente recebe aqui no estúdio o advogado André Cazucas com o quadro O Seu Direito. Ele já está aqui conosco, o advogado André Cazucas. Bem-vindo, doutor André, mais uma vez. Bom, é uma satisfação estar aqui. A gente trata de temas tão relevantes. Uma satisfação estar falando para os espectadores do Inclusão Saúde e estamos à disposição. Pois é, o assunto, né, que já nos prepara para o chamado momento vindouro, que não vai demorar muito, é o processo eleitoral. Isso voltado para a pessoa com deficiência. São vários tipos de deficiências que a gente já tratou aqui, mas a gente precisa entender, bom, a pessoa com deficiência também tem direito ao voto. Cadeirante, deficiência auditiva, visual, todo tipo de deficiência. Quer dizer, a gente vai entender até onde, né, tem esse direito. Quem pode, quem tem que ir às urnas, no que se refere à pessoa com deficiência, já que estamos falando de inclusão, tem que incluir todo mundo. Inclusão e saúde, que é o nome do nosso programa. Doutor André, o TRE, em todos os processos eleitorais, sempre bate forte nessa tecla. Mas, do ponto de vista do cidadão, quais são os direitos que ele tem quando ele vai lá para exercer o seu direito ao voto? Quando a gente começa a trabalhar o contexto de cidadania, a ideia jurídica de cidadania é a participação do indivíduo no processo político. Então, no momento em que ele faz o seu alistamento eleitoral, ele se torna, para a perspectiva jurídica, cidadão. Então, ele pode exercer direitos e contrair obrigações no âmbito das relações sociais de maneira plena. Essa ideia democrática, essa ideia de inclusão faz com que nós elejamos periodicamente pessoas para nos representar. Se a gente for pensar a terminologia todo esse processo eleitoral, o termo mandato ele vem de procuração, um contrato de mandato. Então, nós outorgamos uma procuração, alguém que nós escolhemos, para que vote em nosso nome na democracia indireta. A gente escolhe também, dentro dos demais termos, o termo candidato. Candidato vem de cândido, de puro, de cristalino, alguém que vai nos representar. O voto, por sua vez, ele vem do latim votum, que é devoção, entrega aos deuses. Então, a participação de todos no processo democrático ela é fundamental. E se nós temos uma parcela da sociedade, uma parcela importante, relevante e significativa, e muitas vezes pouco observada, que é das pessoas com deficiência, a gente tem que trabalhar políticas públicas e o TRE tem que se equipar de modo a permitir que essas pessoas tenham acesso, porque elas têm direito ao voto. É uma coisa curiosa, e é muito comum a gente ver isso, pessoas que, de fato, se projetem, ou seja, candidatos, né, pretensos candidatos, para que a gente possa ver, esse vai em busca da causa da pessoa com deficiência. No geral, você vê um ou outro botando no bojo, né, no pacotão. Mas é a partir desse olhar diferenciado que a gente precisa ter, né, de pessoas que vão estar lá na frente se propondo para isso. E aí eu lhe pergunto, o olhar da pessoa com deficiência, muitas vezes, é um olhar que vem de terceiros, de pessoas que fazem parte do seu dia a dia, né? Até onde a pessoa com deficiência tem direito ao voto? Se for o caso, por exemplo, deficiência intelectual, mas a pessoa tem um grau severo, não vai ter a capacidade de escolher. Quem são essas pessoas que têm direito ao voto no sentido de pessoa com deficiência? Vamos lá. Algum impedimento, digamos? Não, toda pessoa que tem a capacidade civil, ela vai ter direito a voto.
Quem não vai ter direito a voto é aquele indivíduo que, por uma situação psíquica, ele esteja incapaz, ou por alguma situação, ainda que transitória, ele não possa exprimir sua vontade. Esse indivíduo, claro, nesse momento, ele vai ficar alijado do procedimento eleitoral. No demais, todos têm direito a voto. Então, se a gente pensar qualquer outra deficiência física, a senilidade por si só não é uma situação incapacitante. Então, uma pessoa com 90, 100, 110 anos, ela tem direito ao voto, ela pode exercer a sua cidadania. Então, não existe limitação. O limite é a plena capacidade. Se o indivíduo ele tem capacidade civil plena, ele pode sim exercer o seu direito ao voto. Já ocorreu em alguns processos eleitorais de pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes, por exemplo, e chega no colégio, vai votar, e fala, elevador ou o elevador está quebrado, porque às vezes colocam sessões de pessoa com deficiência no segundo piso, já aconteceu isso, ou talvez pela falta de informação, ou de repente até mesmo porque a pessoa não conseguiu chegar até ali. O fato é, como é que funciona, do ponto de vista do direito, essa acessibilidade para quem é cadeirante, por exemplo? Bom, a pessoa que ela tem qualquer tipo de deficiência, ela vai precisar de um acesso diferenciado. Ela tem até 151 dias para comunicar isso à Justiça Eleitoral. E aí, o que a Justiça Eleitoral ela deveria fazer? Ela deveria colocar as sessões eleitorais dessas pessoas num acesso mais facilitado, ou no ambiente térreo, de um colégio eleitoral, de uma escola em que haja rampas ou acesso por elevador, e que as portas sejam largas, que permitam o acesso da pessoa com a cadeira de roda. Banheiro? O banheiro tem que ser adaptado também. Na realidade, o que a gente está falando hoje em dia é o óbvio, né? Porque todos os locais devem ser. A ideia não é que eu tenho que na realidade, tudo que a gente trabalha de pessoa com deficiência, que todos os locais, eles têm que dar essa ampla acessibilidade. Só que, infelizmente, é uma realidade que ainda está no mundo ideal. Então, a gente não tem. Se a gente não tem, o poder público, ele tem que, pelo menos nesse momento, fornecer e permitir que essas pessoas cheguem ao local de votação. Por exemplo, não é permitido que vão 2 pessoas até a urna. Agora, se for indispensável para a locomoção do indivíduo, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem um problema de locomoção, que ela vá acompanhada, ela pode ir acompanhada se for indispensável. Então, essa é uma diferença no tratamento, uma discriminação positiva, que vai fazer com que essa pessoa que estaria fora do processo eleitoral, que ela possa também exercer a sua cidadania. Bom, nós queremos agradecer ao advogado André Cazucas por mais uma participação aqui no programa, claro, esperando que a gente tenha ajudado bastante as pessoas, né, nesse sentido, que é um assunto palpitante e que seguramente vai fazer com que a gente reflita bastante. Obrigado, doutor André. Que isso, é uma grande satisfação e tratar de um tema tão relevante. E o meu conselho para você, pessoa com deficiência, é não se alige do processo eleitoral, participe do processo eleitoral, vote, apoie candidatos que hasteiem a bandeira da pessoa com deficiência, porque só assim a gente pode sair dessa situação de letargia para que a gente possa desenvolver um mundo melhor e de maiores oportunidades. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado, André Cazucas. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta tem a segunda parte do programa, que eu digo a você, não sai daí que você não pode perder. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.